Graça e paz, queridos. Quero convidar a igreja a fazermos aquilo que gostamos mais. Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Vamos ler um pouco dessa palavra eterna escrita aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, onde está escrito assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que eu dei nas mãos do que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que está na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, aos que comprem madeiras e pedras lavadas para reparar os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porque procediam com fidelidade. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu um relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra que tem ao seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Azarias, servo do Senhor, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem o que, segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos este trecho da palavra de Deus, se nós lembrarmos o que aconteceu um pouco para trás, Josias era filho de Amon, que era filho de Manassés, e desde Manassés, esse rei Manassés já vinha fazendo o que era mal perante o Senhor. Quer dizer, eles foram pouco a pouco deixando o livro da palavra de Deus de lado. Tem um momento, fazendo parêntese aqui, em que Jesus escreve as cartas para as igrejas que estavam ali na Ásia. Na primeira delas, Jesus usa um termo assim para a igreja em Éfeso. Quando chega a hora dele dar a reprimenda, ele diz: tenho, porém, contra ti que há
abandonaste o teu primeiro amor. Já vi gente dizer que deixaste. Não, Jesus Cristo diz: abandonaste. Deixar é uma coisa, abandonar é outra. Abandonar significa ir tirando do centro e ir ficando de banda, pouco a pouco. É isto que foi acontecendo desde o tempo que Ilquias morreu. Agora, Josias começa a reinar com 8 anos, era um menino. Depois, a Bíblia diz, depois de 18 anos, no 18º ano, então Josias, o coração dele se volta para o templo. Mas, se você observar, a Bíblia aqui está dizendo que que o templo precisava de reparos. Se nós olharmos a condição do templo, era templo, isso precisa ficar bem claro. Havia um sumo sacerdote, haviam sacerdotes, havia escrivão, o povo ia para o templo. Mas o templo estava precisando de reparos. O templo estava estragado. Aqui está escrito que era para reparar os estragos da casa. Precisava o trabalho de carpinteiros, de edificadores, de pedreiros. Precisava comprar madeira, pedras lavradas, para que fossem feitos os reparos dos estragos da casa. É essa a palavra que está aqui, 2 de Reis 22, versículo 6. Começam a mexer. O sumo sacerdote Ilquias simplesmente achou o livro da lei. Não achou porque estava perdido. Achou porque estava esquecido há quantos anos dentro da casa de Deus. O livro da lei estava esquecido. Ninguém via, ninguém procurava por ele, não fazia falta, e porque não era lido, não era ensinado, não era o centro da vida daquele povo, a decadência espiritual é total. A Bíblia diz que existia uma aparência de templo, mas se você olhar aqui, eu quero que você olhe. Não sei se está sendo capítulo 23, rapidinho. Se você olhar no versículo 4. Então, o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus. Pense o que estava sendo adorado dentro do templo do Senhor: Baal, poste ídolo, todos os astros dentro do templo do Senhor. Sol, lua. Se você olhar versículo 5, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam
a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército do céu. Só para completar, no versículo 7 está escrito: também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Mais um pouco no versículo 11. Também versículo 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol à entrada da casa do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui um quadro do que pode acontecer quando a palavra de Deus é esquecida, quando o livro é deixado fechado, empoeirado e ninguém lê. Então, entra essa religiosidade ali no templo. Logicamente, Baal era adorado ali dentro, mas o templo era de Deus. Tinha tudo de templo. Sumo sacerdote, os outros sacerdotes da segunda ordem, aparência, destruição de fora e lá dentro prostituição cultural. Lá dentro, aparência. Como nós podemos imaginar essa situação? Forma, mas sem conteúdo. Se nós olharmos, eu queria que vocês lessem em casa esse versículo 22, 23 e 24 de 2 de Reis, para que vocês possam entender que Deus, quando criou o homem, Deus tinha o propósito de estar com o homem. Você olhar para toda a criação de Deus, Ele disse: haja. Mas quando chega a hora de fazer o homem, primeiro Ele dá uma olhada. E a Bíblia diz assim: e viu Deus que era tudo muito bom. E só porque era muito bom, Deus diz: então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus se curvou, Deus pegou o barro da terra, Deus trouxe a forma que Ele tinha no seu coração, e depois Deus soprou. Significa, Deus projetou o seu interior para dentro do homem. Deus se conectou ao homem pelo seu calor. Mas nós sabemos o que aconteceu. Pelo pecado, criou-se um abismo intransponível. Se você observar, quando Deus criou Adão e Eva, os dois estavam nus, nunca se envergonharam. Quando veio o pecado, logicamente veio a libido. E o homem se escondeu. Por que é que Adão, na hora que se viu nu, por que não gritou para Deus? Por que não gritou? Por que Eva não gritou? Por que eles não clamaram? Por que não buscaram? Por que não quiseram a misericórdia? Em vez disso, se esconderam. Pois é. Mas Deus, o ofendido, o traído, veio atrás.
Foi Deus que os buscou. Porque Deus é assim. Porque quem ama, busca. Quem ama, vai atrás. Mas quem ama não é escravo. Quem ama é livre. Então é Deus que vai atrás. Adão, onde estás? Ouvi tua voz no jardim, porque estava à noite, vi medo e me escondi. Olha, o abismo era tão grande, que só Deus poderia fazer a ponte. O homem tentou ir a Deus pela religiosidade, nunca conseguiu, caiu no abismo. Pela moralidade, nunca conseguiu, caiu no abismo. Pelas filosofias, nunca conseguiu. É necessário que Deus providencie a ponte. É necessário que Ele estenda o seu braço. E o seu braço é Jesus. Deus, a Bíblia diz em Jó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos será frustrado. Deus criou o homem para Ele. Deus não vai perder. Nós vemos o tempo passar. Deus está trabalhando o seu plano e Ele não tem pressa. A Bíblia diz que Deus trabalha com plenitude de tempo. Um dia, Deus, depois do dilúvio, muito depois, chama Abraão e vai começar um novo momento na terra. Ele vai começar um povo diferente na terra, a partir de Abraão, Israel. E quando Deus chama Abraão, Ele avisou, fez uma aliança com Abraão, e avisou que o povo dele seria escravo numa nação estrangeira, mas que Ele traria o povo dele, tudo mais sobre isso. Queria que vocês lembrassem. Quando Deus tira o povo de Israel, então, do Egito, Ele faz tudo o que tem que fazer, e nós sabemos. E depois, quando eles partiram de Rafidim, eles foram para a península do Sinai. E quando chega lá, eles acamparam em frente ao Sinai, e Deus disse para Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel que se purifiquem, porque eu quero falar com eles. Moisés disse para o povo se purificar. O povo disse: não, a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Não fale, porém, Deus conosco, para que não morramos. E Deus falou tudo com o povo. E lá, no capítulo 19, no versículo 5, olha o propósito de Deus. Você vai começar a perceber algo novo. No capítulo 19 de Êxodo, no versículo 5, isso é muito importante para você ver o que vai acontecer com você. Deus diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olha que vocação, olha que chamado, olha a proposta que Deus tem para Israel. Sabemos que eles quebraram a aliança. Sabemos que eles se identificaram com os povos daquelas nações. Sabemos que eles adotaram o paganismo. Vimos que dentro do templo de Deus eles adoravam Baal, sol, lua, estrelas.
Eles começaram a prostituição cultural dentro do templo do Senhor, esqueceram o livro da lei, esqueceram a palavra de Deus, esqueceram Deus e se envolveram com a religiosidade daqueles povos. Antes que isso acontecesse, Deus, caminhando com eles no deserto, Deus, no capítulo 25 de Êxodo, Deus diz: Moisés, fala ao povo de Israel que me traga a oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, e peles de animais marinhos e pelo de cabra. Ele dá uma lista muito grande e lá no fim ele diz: e me construirão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Você diz: hein? Deus está que não aguenta mais. Ele quer estar no meio do povo, porque Ele criou o homem para Ele. Dói no coração dele o afastamento. Ele lembra daquela intimidade no jardim do Éden. Ele lembra. É como se ele tivesse saudade de estar com o homem, dentro da casa do homem, na intimidade do homem. Agora que ele tira o povo do Egito, ele quer habitar no meio deles, mas observe que ele não vai habitar no povo. Ele quer que o povo construa um tabernáculo para que ele habite no meio do povo. Olhe para você ver a proposta de Deus para você e para mim. As coisas se passam. Nós sabemos de tudo o que aconteceu, e nessa decisão de ter um tabernáculo, este tabernáculo acompanhar todo o povo pelo deserto, até que hoje ele parou, está lá em Shiló, mas Salomão construiu o templo, e tantas coisas aconteceram nesse templo, e você vê o que acontece. A proposta de Deus é habitar no homem. E Deus então vai chamar uma nação diferente na terra, uma raça diferente na terra. E a proposta de Deus é começar tudo quando começa o final dos tempos, quando começam os últimos dias. Deus criou na terra a raça negra, a raça amarela, a raça vermelha, a raça branca, asiático, o que você quiser. Mas ainda tem uma outra raça que Ele vai trazer. Está escrito na Bíblia. Primeiro, se nós olharmos direitinho, quando começaram os últimos dias, a Bíblia diz que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo vem, que houve aquela explosão de vida, porque o Espírito vem sobre a palavra que já estava no coração daqueles discípulos. Eles começam a falar em outras línguas. O poder os tomou de tal maneira que eles abriram as portas e a cidade estava cheia de pessoas que vieram, judeus que vieram de outras nações para a festa de Pentecostes. O povo ficou maravilhado, que é isso e aquilo, mas outros diziam que os discípulos estavam embriagados. Pedro se levantou e disse: não, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel.
O que é que Deus falou por boca do profeta Joel? Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Acontecerá nos últimos dias. Está acontecendo agora. Então, hoje começam os últimos dias. Infelizmente, muitos de nós na igreja achamos que os últimos dias começaram depois da Segunda Guerra Mundial. Meus irmãos, nós estamos muito além do que vocês podem imaginar. Os últimos dias começaram há 2000 anos. No dia de Pentecostes, Deus traz para a terra uma raça nova, um povo diferente. Aqui na terra, Ele vai fazer. Pedro olha para a igreja e diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Do dia de Pentecostes, uma nova raça, uma raça chamada Filhos de Deus, com uma cidadania dos céus. Nós invadimos a terra no poder do Espírito Santo. Nós somos um povo diferente, sim. Não porque eu quero, não porque você quer, mas porque Deus determinou. Deus determinou. Uma raça que não depende do DNA do pai ou da mãe, mas uma raça formada do DNA de um sangue derramado lá na cruz. Este é o sangue que nos identifica todos, filhos de Deus. É o sangue que clama mais alto, que clama nos céus por toda a eternidade. É Ele que nos dá a identidade. Quando Pedro nos diz isso em 1 de Pedro 2,9, no versículo 5, ele diz que somos sacerdócio santo. No versículo 9, ele diz que somos sacerdote real. Então, começa esse povo diferente na terra. Para quê? Porque Deus resolveu, a partir de hoje, eu vou morar dentro deles. Eu vou fazer deles a minha habitação. Começou essa raça diferente na terra para impactar todas as nações, porque esta é a vontade, é a ordem, é o comando de Jesus Cristo. Quando você olha a chegada da igreja, descrita em Isaías 19, desculpe, não é Isaías, é Apocalipse 19, é o único assunto precedido de 4 aleluias na Bíblia. Quando a igreja vai chegar, 4 aleluias precedem. João
Deus mostrou para João e ele descreveu para nós. A única palavra que João entendeu da boca da multidão foi aleluia. Porque a igreja chega de todas as nações, cada um adorando na sua própria língua. Quando Deus confundiu as línguas lá em Babel, Ele estava imaginando esse momento. Chega a igreja, a noiva fala todas as línguas da terra. E a única palavra comum é aleluia. Vocês acreditam que até argentino vai ter lá? Vai ter sim. Por quê? Porque vai ter brasileiro. Como é que ia ser interessante se não tivesse argentino? Vai ter português. Vai sim. Mas em nome de Jesus Cristo, haverão russos, haverão ucranianos, haverão árabes, haverão persas, índios. Que coisa linda! É um povo diferente aqui na terra, porque Deus decidiu habitar em cada um de nós. Se você der uma olhada no que Jesus Cristo fala em João 14, exatamente no capítulo 14, versículo 17, ele diz, falando sobre o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Jesus Cristo estava falando com os discípulos dele. Ele diz, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso é uma maravilha. Ele está dizendo, hoje o Espírito habita convosco. Por quê? Porque Ele está em mim e eu estou com vocês. Mas, depois, Ele estará em vós, dentro de vós. E estando dentro de vós, Ele vai fazer de vocês templos dEle, habitação dEle, morada dEle. O Espírito Santo, meus irmãos, veio para habitar dentro de cada um de nós. No dia em que nós nos rendemos a Jesus Cristo, no dia em que nós proclamamos Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador. Ele vem como selo, Ele faz de nós morada, sabe? Isso que Deus sempre quis, Ele agora tem na igreja. Na igreja. Deus, quando entregou seu filho lá na cruz, Ele estava olhando para esse momento em que o Espírito dEle poderia vir para habitar em cada um de nós. Quando Jesus Cristo foi lá na cruz, Ele fez o trabalho dEle de redenção. Ele veio com o objetivo de pagar o preço. Ele comprou. Acabou. Quando Ele acabou de comprar, Ele diz, tudo está consumado. Paguei tudo, acabou, não devo nada. Agora, acabou meu trabalho aqui. Pai,
nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Fui. Estava comprado. Mas não acabou. Jesus Cristo pagou um preço. Comprou. A Bíblia diz com seu sangue. Todos os que procedem de todo o povo, raça, tribo, nação, com eles formou o reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Estamos comprados, mas precisa do selo. Quando você ouve a palavra da verdade, você crê, você clama por Jesus, porque você sabe que precisa. Ouvir a palavra cria em você o desejo de pertencer. E então, quando você confessa Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida da eternidade. Você é feito filho de Deus. E como filho de Deus, você se torna a habitação do Espírito Santo na terra. Agora, uma vez que o Espírito Santo está em você, e está, você é o templo. Você é um templo, você entendeu? Você é sacerdote. Como está a casa do Senhor? Como está esse templo aí? Será que o livro da lei está perdido aí dentro? Será que ele está esquecido? Será que ele é seguido e obedecido? O que está acontecendo dentro desse templo? Que tipo de religiosidade está afetando? Porque quando não tem a palavra de Deus, outro tipo de religiosidade vem assumir o comando, porque nós fomos criados para adorar. Vou dar um exemplo para você. Mas todos nós, sim, todos nós, desde o início. Você lembra de Caim? Caim era um adorador. Era. Abel foi adorar, Caim foi adorar. Um adorador. Qual foi a diferença? É que Abel adorou segundo a vontade de Deus. Porque Abel procurava fazer a vontade de Deus. A vida de Abel era agradável a Deus. Caim não. Caim adorava porque, afinal de contas, a adoração veio para ele porque ele é homem. Porque o homem tem em si o desejo de adorar. Meus irmãos, se o homem não adora a Deus, ele adora a rainha do mar, ele adora o sol, ele cria uma estátua para adorar, ele vai adorar, ele vai inventar uma história para ele adorar, porque ele nasceu para adorar. Olha esse povo de Israel, no tempo de Josias, eles iam para o templo para adorar Satanás lá dentro, mas eles tinham que adorar, para adorar o sol, a lua, todo o exército dos céus. Por quê? Porque são adoradores, mas a adoração de Caim não era a adoração que Deus queria. Você entendeu onde estava o coração de Caim? Caim, o coração dele estava em Satanás, porque é assassino e mentiroso. Quando ele planejou matar seu irmão, Deus disse para ele: Caim, o pecado jaz à tua porta, o seu desejo será contra ti, cumpre a ti vencê-lo.
Onde está o teu irmão? Não sei, só por acaso tutor do meu irmão matou e mentiu. E o diabo é o pai da mentira. Então você vê que não é simplesmente ir ao templo. É como está a sua adoração. Como está esse templo aqui? Será que a sua alma tem ouvido aquilo que está escrito no livro? Quantas vezes você tem levado a sua alma a ouvir a palavra escrita no livro? O salmista no Salmo 103 diz assim: ó minha alma, bendize ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de forma que a tua juventude se renova como da águia. Olha, alguma vez você levou a sua alma a ouvir a palavra de Deus? Só tem um jeito: você lê em voz alta. Cuidado, templo onde a palavra de Deus não é lida, templo onde a palavra de Deus não é ouvida, é templo onde alguém está sendo adorado menos a Deus. Existia sacerdócio, existia o sumo sacerdote, existia o templo, mas a adoração não era a Deus. Por quê? Onde está a palavra de Deus? Cadê o livro da lei que estava escondido? Achei o livro da lei. Lógico que o livro ia estar dentro do templo. A palavra de Deus tem que estar dentro de você. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105: a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Como você tem dado atenção a esta palavra? O que você tem feito com a palavra de Deus? Quanto dela você tem armazenado? Não pense, nunca pense que vai haver uma explosão de vida em você sem a palavra de Deus. Aqueles discípulos do primeiro século, aqueles discípulos de Jesus, encharcados na palavra, quando veio o Espírito Santo, eles explodiram em vida e botaram o mundo de cabeça para baixo. O Espírito está em você. Mas se você está muito concentrado em outras coisas, é porque a palavra de Deus não está vindo. O Espírito precisa da palavra de Deus em você, para transfigurar você de um degrau de glória em outro degrau de glória. A Bíblia diz: isto vem do Senhor, que é o Espírito que já está dentro de você. Quando nós olhamos esta situação triste, vergonhosa, do que aconteceu no reinado de Josias, chegou ao ponto de Deus levar Josias tão jovem, aos 39 anos, para que ele não visse as consequências do que ia acontecer em Israel, exatamente por terem feito do templo dele um centro de macumba. Quantas vezes esse templo aqui tem se tornado
uma casa de adoração e de novidades que não são do reino. Nós sabemos tudo da internet, tudo do fuxico gospel, tudo desses canaizinhos mundanos. Mas quanto nós botamos de palavra para dentro, meus irmãos? Abra o olho com o que está acontecendo. Leia em casa. Apocalipse 9, Apocalipse 16. Os dois lugares falam do rio Eufrates. E já que você gosta de internet, vá na internet, rio Eufrates, você vai ver o que está acontecendo. Ou você acha que esse murmurinho todo de Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil, na Venezuela, não é nada, está escrito. Você foi escolhido para ser aqui a raça eleita de Deus para esse final de tempo. Eu, se fosse Satanás, ia deixar você muito empenhado em outras coisas para não botar a palavra de Deus para dentro. Porque esse é o espírito de Jezabel hoje, silenciando a palavra de Deus. É mais fácil você ir num lugar para buscar profetada, adivinhação, do que para ouvir a palavra que está escrita. Eu lhe digo, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo sangue derramado lá na cruz, que Deus existe, que o Espírito Santo habita no coração dos filhos de Deus, e que Ele está esperando que você se encharque da palavra, para que Ele faça uma explosão em você, para que você exploda em chamas por Cristo nesta geração, para que esse templo aí seja um templo muito diferente deste templo de Josias, para que o mundanismo saia da sua vida, porque João nos ensina, tudo que vem do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não vem de Deus, vem do mundo. E quantas vezes nós vemos hoje a igreja se enredando pelo que vê, como Acã. Acã também viu, e se encantou e cobiçou, e por causa disso morreu. Ló olhou o melhor, o mais bonito, viu, se encantou, virou tudo cinza em Sodoma. E Eva olhou e viu que o fruto era bonito de se ver e agradável ao paladar. Para onde você está olhando? O que é que você está desejando? Pare para pensar. Pare para pensar que esse Espírito que já veio para habitar dentro de você, Ele está aí. Tem alguém aqui pensando, será que está mesmo? O Espírito Santo não está habitando em você, porque você é bonzinho, ou porque você deixou de ser pecador, ou porque você é digno. O Espírito Santo está habitando em você, porque você um dia ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, você proclamou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, pronto. Aí o diabo diz assim: mas você não presta, você fornica,
você mente, você passa para trás. Satã é uma palavra grega que significa acusador. O Espírito Santo não acusa, ele convence. Sabe por que você está se sentindo tão mal com a sua safadeza? A mesma safadeza que você fazia antes e se achava o máximo. Hoje você se incomoda tanto porque tem uma pessoa santa dentro de você. E essa pessoa lhe diz: olhe, você é filho de Deus. Ele vai convencendo você de que aquilo não é para você. Você é uma outra raça, você é um outro povo. Você tem uma cidadania do céu, você já é eterno. É isso que esse Espírito diz para você, para que você não continue martelando no pecado. Mas você só será transfigurado mediante a quantidade de palavras que você põe para dentro, porque o Espírito já está aí. Você precisa dar para ele o material necessário, que é a palavra de Deus. Lembre do tempo de Josias. Havia templo, existe você. Havia um sacerdócio, você hoje é sacerdote. Tinha uma aparência, mas lá dentro não era Deus que estava sendo adorado. Precisava de quê? Da palavra. Tinha sido perdida, ninguém lia, ninguém ouvia, ninguém pregava. Cuidado com este templo onde o Espírito Santo está habitando. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de todos nós.